aqui conosco na Band News FM. Estamos em contato com o secretário de Projetos, Orçamento e Gestão do Estado, o Mauro Ricardo. Secretário, muito obrigado, viu, por atender aqui a Band News FM. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Ivan. Bom dia, Sheila. É um grande prazer estar aqui com vocês. A gente acabou de ouvir aqui um lado específico, né, dessa história, que é o setor da saúde, mas já trouxemos aqui também o posicionamento de outros setores, né, do agronegócio, pessoal que vende carros, enfim. Eu queria começar essa entrevista, secretário, perguntando como que o governo tem reagido a essas críticas que têm sido duras em relação ao não diálogo, o fato de, né, a gente ouviu aqui alguns representantes falando que o governo está irredutível em relação ao ICMS, e críticas também da população em geral, né, que vai acabar arcando aí com esse aumento dos impostos, né? Como é que isso está reverberando dentro do governo de São Paulo, secretário? Bom, primeiramente eu queria explicar a motivação da aplicação dessas medidas, né? Nós temos, logicamente, as consequências da pandemia são extremamente trágicas tanto para a atividade econômica quanto em relação à arrecadação tributária, tanto de União, estados e municípios. E aqui em São Paulo não é diferente. Nós tivemos uma perda significativa da arrecadação em 2020 e uma recuperação muito lenta prevista para 2021. Isso nos leva, logicamente, a ter um déficit previsto no orçamento de 2021 de aproximadamente 10 bilhões e 400 milhões de reais, muito oriundo da queda de receita e de ampliação de despesas, né? Porque com a pandemia, logicamente, a queda da atividade econômica, houve um aumento do nível de desemprego e, consequentemente, um gasto maior que nós estamos tendo que ter em saúde, em educação, em assistência social ou mesmo em segurança pública. São gastos crescentes e redução de despesas. E, ao mesmo tempo, nós temos que olhar o equilíbrio, né, das nossas contas públicas, de tal maneira que esses 10 bilhões e 400 que faltam não se transformem em atraso no pagamento de fornecedores ou atraso no pagamento de pessoal e encargos sociais. Por conta disso, nós encaminhamos à Assembleia Legislativa ainda no mês de agosto do ano passado. Talvez estejamos sendo penalizados por estarmos saindo na frente em relação às outras unidades da federação, que farão também as mesmas coisas, e nós encaminhamos um projeto de ajuste fiscal que atua em 3 eixos. O primeiro deles é uma redução da máquina administrativa. Então, nós estamos reduzindo significativamente a máquina administrativa, com extinção de autarquias, empresas e fundações, demissão também de pessoal não estável, que estavam excedentes em algumas unidades administrativas do Estado, realocação de recursos, e olhamos também a questão dos benefícios fiscais. O Estado hoje concede algo em torno de 43 bilhões de reais de benefícios fiscais. São benesses que foram concedidas aí ao longo dos anos a diversos setores econômicos organizados que pressionaram o Estado e, por conta disso, foram concedidos esses benefícios fiscais. São valores que fazem falta significativamente à população. É a população que está abdicando desses recursos, seja ampliando a tributação em outros produtos, ou seja, reduzindo, logicamente, a capacidade do Estado de operar. Olhando esses 43 bilhões de benefícios fiscais concedidos, a decisão do Estado é de uma redução, em média, de 20% desses benefícios. Para quê? Para que esses recursos sejam aplicados retornando à população mais carente. Nós estamos falando de aproximadamente 7 bilhões de reais que estão sendo aplicados onde? Aplicados 2 bilhões na saúde, para atendimento e fortalecimento do sistema público único de saúde, na educação, no retorno das aulas dos alunos e dos professores, agora a partir de 2021, na área de assistência social, muitos recursos aplicados na área de assistência social e também na área de segurança pública. São recursos extremamente importantes que estão sendo reaplicados em áreas carentes do Estado para atendimento da população que mais necessita. E, para isso, logicamente, nós precisamos que esses setores econômicos que foram privilegiados aí com essas benesses durante muitos anos também façam a sua cota de sacrifício durante o exercício 2021
e 2022. Agora, Lembrando bem que nós estamos também preservando, né, que é muito importante, os produtos oriundos da cesta básica, seja a cesta básica de alimentos, está preservado, não há qualquer alteração na tributação da cesta básica de alimentos, assim como a cesta básica também de medicamentos, que está sendo também preservado sem qualquer alteração. Agora, as vendas de medicamentos de alto custo para o setor privado, logicamente está perdendo o benefício. Para quê? Para manter as vendas desses medicamentos ao setor público isentos da maneira como estão hoje. Secretário, a retirada desses incentivos penaliza o agronegócio, que tem sido o principal ou o único motor do nosso PIB. Por que penalizar o agronegócio, que tem segurado as pontas do nosso PIB e impactando diretamente a população? O senhor falou das exceções, mas impactando diretamente o bolso das pessoas com itens essenciais. A gente está falando de alimentos. O senhor falou de alguns que não entram nessa conta, mas carne entra nessa conta, o leite entra nessa conta. Por que impactar o setor, que é um dos únicos que fazem com que o nosso PIB ainda responda, ainda reaja, ainda segure o nosso PIB, como eu disse, e impactando tanto o bolso das pessoas com itens fundamentais para elas sobreviverem? Bom, primeiramente, eu acho que é importante a gente explicar a questão do agronegócio. O agronegócio tem sido beneficiado ao longo de muitos anos com uma carga significativa de benefícios fiscais, né? E o agronegócio cresceu de maneira significativa agora na pandemia. Inclusive, os preços de produtos cresceu de maneira significativa, assustadora, sob o meu ponto de vista, até de uma forma gananciosa. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Óleo de soja cresceu 114%. Arroz, que é a alíquota zero de ICMS, era e vai continuar sendo 85%, batata 81%, carne de segunda 56%, carne de primeira 46%, e vai assim, ovos 16%, leite 29%, ou seja, sem qualquer aumento de carga tributária, o setor cresceu significativamente sua margem de lucro por conta do aumento da demanda. Então, não é a redução de parte ínfima dos benefícios fiscais concedidos a esses setores que vão levar ao aumento de preço, é apenas uma redução da margem de lucro que foi crescida de maneira significativa e inapropriada durante esse período de pandemia. Então, não há qualquer, a nossa percepção é que não haverá qualquer aumento de preço no setor agro por conta das margens de lucro que cresceram de maneira significativa e, sob o nosso ponto de vista, de alguns produtos até de uma forma gananciosa. Mas o governo tem como bancar isso, que não vai haver um aumento, secretário? Eu estava vendo aqui que um estudo do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas estima que essa medida aprovada pela Assembleia, né, e que partiu do governo pode gerar uma perda de consumo na casa dos 21 bilhões de reais. Isso pode reduzir também o produto interno bruto do Estado. Isso foi colocado na balança também, quer dizer, não seria uma perda maior você perder isso tudo, né? Porque quando o senhor fala do sacrifício dos setores produtivos, na verdade, eles não vão pagar mais impostos, né? Eles vão acabar repassando isso. O sacrifício é das pessoas que vão às gôndolas comprar. Em relação aos itens da cesta básica, o arroz continua com zero alíquota, mas vai ter aumento na energia elétrica, no combustível, que é utilizado também para produzir essas coisas. E isso não tem como bancar, né, que não vai haver um aumento de preço. Logicamente, o que nós esperamos é que não haja aumento de preço por conta das margens absurdas que foram estabelecidas neste período de pandemia. Há, logicamente, a possibilidade do setor agro, pelo crescimento significativo das margens de lucro, absorver essa pequena redução do benefício fiscal. Porque essa redução do benefício fiscal, onde é que nós estamos aplicando? Nós estamos aplicando na população mais carente. Nós estamos retirando esse benefício, parte desse benefício, parte ínfima desse benefício do agro, para aplicar onde? Na população mais carente, que é aquela população que usa o sistema público de saúde, o sistema público de educação, o sistema público de assistência social. Né? Então, é justo que isso, de fato, ocorra. Nós não estamos resgatando
esses recursos para aplicar na população mais beneficiada, mais aquinhoada, e sim para a população mais carente. É a opção do Estado. O Estado tem a opção de realocação de recursos. E a realocação de recursos é retirar desses setores que foram privilegiados ao longo dos diversos anos, para que a gente possa aplicar nessa população mais carente durante 2 anos. Lembrando bem que nós estamos tratando de 2021 e 2022. Estamos pedindo um sacrifício a todos os setores para que contribuam, para que a gente possa ajudar essa população mais carente, em especial nesse momento, porque passa o país, que passa as pessoas que residem aqui no estado de São Paulo. Desculpe, secretário, mas da maneira como o senhor fala, parece que o setor do agronegócio se aproveitou do momento. O setor do agronegócio é responsável por 1/4 do PIB nacional, por 1/4 dos empregos, geram um universo de empregos brutal. A gente não está falando só do grande empresário, daquele grande produtor rural, a gente está falando de toda a cadeia envolvida no agronegócio, que garante esses empregos às pessoas. O senhor comprou essa briga, o senhor está comprando uma briga com o agronegócio quando diz que os lucros são excessivos? O senhor vê aproveitamento da situação por parte do agronegócio? Isso me surpreende, secretário. Com certeza, né? Alguns produtos aumentaram de maneira significativa. Você acha que é adequado aumentar 85% o arroz? Você acha que é adequado aumentar 114% o óleo de soja? Mas também não acho adequado subir imposto. Também não é adequado subir imposto, né? Nós estamos retirando o benefício fiscal. Aqui não estamos aumentando a alíquota de imposto, nós estamos retirando o benefício fiscal. O setor paga aproximadamente 1,5% do faturamento de impostos. Esses impostos retornam à população mais carente. Não é justo que esse setor não pague impostos, a gente retire de outros setores para atender a população mais carente ou deixe de prestar o serviço que deveria prestar para dar um subsídio a um determinado setor. Por mais importante que efetivamente ele seja. Nós estamos pedindo uma cota de sacrifício por 2 anos. Né? O setor paga muito pouco de imposto. Nós estamos tratando aqui de um faturamento de mais de 30 bilhões de reais em 2020 contra um pagamento de imposto da ordem de 500 milhões de reais, ou seja, 1,5% aproximadamente de contribuição do setor para as outras áreas da economia e a população mais carente. Eu considero isso inadequado. Né? E nós estamos pedindo um sacrifício por 2 anos. Secretário, o senhor se mantém irredutível, ou seja, não há possibilidade de nova conversa com o setor? O Ivan mencionou isso logo no comecinho, que os setores se queixaram muito aqui nas entrevistas, o setor agro, inclusive, mas várias entidades, a Associação Brasileira de Carnes, a Associação de Produtores de Leite, enfim, um universo muito grande de entidades dizendo que o governo não esteve disposto ao diálogo, de que não houve diálogo. O senhor abre diante dessa possibilidade de manifestação, dessa reação, inclusive, da população, a possibilidade de algum diálogo ou de rever essa tomada de decisão, ou isso está fora de cogitação? Não, o diálogo nunca foi rompido. Né? Nós, há 4 meses, estamos conversando com os setores, por isso houve a decisão de manter a tributação da cesta básica de alimentos e medicamentos, não era a intenção inicial, e essa foi a decisão do governador João Dória quando ouviu o setor agro e o setor de medicamentos. Nós tivemos recentemente algumas deliberações por conta de conversas que tivemos com o setor de leite, de carnes, de aves, do setor têxtil, né? Inclusive, mas essas discussões, a gente tem que encontrar alternativas. Discutimos com os setores alternativas. Reduz um pouco aqui, aumenta acolá, de tal maneira que a gente não retire recursos que estão consignados no orçamento do Estado para atendimento à população mais carente. Vários atos foram editados na semana passada, exatamente produto dessas discussões com os setores. E continuamos abertos a discutir com os setores. Se nós encontrarmos soluções conjuntas que mantenham os recursos necessários à população mais carente, logicamente é este o objetivo do Estado. Agora, todos têm que dar a sua cota de sacrifício nesse momento por conta do que já ocorreu aí ao longo dos anos e as benesses concedidas aí ao longo dos últimos anos.
Quando o senhor fala em relação ao arroz, fica parecendo, por exemplo, estou pegando aqui um exemplo aleatório, fica parecendo que o produtor falou assim, vamos aumentar, e vamos lucrar mais, sendo que são muitos os fatores, né, secretário, que influenciam essa alta do arroz, o aumento da demanda, a questão do dólar, a gente está falando de uma commodity e tal. O que eu queria colocar aqui na nossa discussão é novamente essa questão da balança, né? Então, a decisão vou reduzir, vou tirar o benefício, né? Que acarreta em aumento de impostos, ainda que o governo diga o contrário. Mas essa perda de consumo, né? Essa perda de consumo, que pode chegar à casa dos 21 bi. A gente está falando do dobro do déficit que o senhor está prevendo caso essas medidas não fossem implementadas. É uma redução de 7 bi no produto interno bruto. Isso, novamente, é um estudo, é um levantamento que faz a Fundação Getúlio Vargas. Isso é colocado na balança também, e como essa parte também pode acabar afetando as contas, né? O governo tem algum plano para isso? Primeiro, os estudos estão totalmente equivocados, né? Nós estamos falando de ICMS, todas as medidas que nós adotamos de retirada de, em média, 20% de todos os setores econômicos, vão gerar uma receita para o Estado, algo em torno de 7 bilhões de reais. Só esse número, logicamente, comprova que todos os outros apresentados pela Fundação Getúlio Vargas são números totalmente equivocados, né? O que deveria ter reduzido o consumo, que não reduziu o consumo, foi o aumento de preço. Por exemplo, o arroz aumentar 85%, óleo de soja 114%, carne 50%, né? Isso tudo deveria ter reduzido significativamente o consumo, o que logicamente não ocorreu e nem ocorrerá em relação à redução do benefício fiscal, porque isso é plenamente suportável em cima dessas margens de lucro que foram implantadas ao longo do período da pandemia. Nós acreditamos que não vai haver qualquer aumento de preço. E qualquer proposta que vier do setor que possa não influenciar ou não retirar recursos da população mais carente já consignada no orçamento do Estado será muito bem-vinda. Secretário, quando há retirada de incentivos, há a possibilidade de empresas buscarem outros estados, outros locais em que o ambiente seja melhor para produzir, para comercializar. O senhor não teme a saída de empresas de São Paulo diante disso? Não, porque São Paulo tem uma competitividade muito maior que as diversas outras unidades da federação. Por quê? Porque tem uma mão de obra extremamente qualificada, porque tem uma infraestrutura muito melhor que as diversas outras unidades da federação, e tem o que as outras unidades da federação não têm, que é um grande centro consumidor. Então, sair de São Paulo significa perder todos esses três componentes extremamente importantes que garantem a competitividade permanente das empresas e não temporária, como ocorre em algumas unidades da federação. Ainda sobre a questão do sacrifício que o senhor cita, eu queria saber qual o sacrifício que o governo de São Paulo está fazendo em relação a toda essa questão da pandemia, né? O senhor citou aí no projeto a extinção de alguns órgãos, né? Houve uma readequação ali administrativa, mas na carne mesmo, né? Qual é a cota do sacrifício do governo de São Paulo, secretário? Bom, nós já extinguimos 4 empresas estatais, né? Temos 6 agora em processo de extinção. Nós instituímos um programa de demissão voluntária dos servidores excedentes em diversas unidades da federação. Nós implantamos a reforma previdenciária significativa aqui no exercício de 2020, tributando significativamente os servidores de tal forma que a gente possa diminuir o déficit previdenciário. Implantamos a previdência complementar para os novos servidores, reduzimos significativamente o custeio administrativo do Estado, estamos em processo de extinção de 1.000 unidades administrativas das diversas secretarias do Estado.
nós implantamos vários serviços de forma digital, diminuindo significativamente a quantidade de pessoas no Detran, no Poupa Tempo, nas unidades da Secretaria da Agricultura, de tal forma que a gente pudesse prestar o serviço de uma forma remota e diminuindo a necessidade de contratações na administração pública, seja ela diretamente por concurso ou mesmo por intermédio de contratos terceirizados. Houve uma redução significativa. Nós não demos qualquer reajuste salarial nem em 2020, nem daremos em 2021, não concederemos qualquer tipo de benefícios aos servidores, o mesmo porque nós estamos retirando alguns benefícios que existiam em relação aos servidores no exercício de 2021. Então, há uma redução enorme em relação a despesas com pessoal em encargos sociais, a despesa com o custeio da máquina administrativa. Fizemos também uma grande realocação de recursos, identificando algumas ilhas de prosperidade que existiam dentro do Estado, dentro de um continente de dificuldade, e fizemos a realocação desses recursos internos, né, e buscamos também, logicamente, a questão dos benefícios fiscais, né, de tal maneira que a gente possa atuar em todas as áreas, buscando equilíbrio e preservando os recursos para o atendimento à população mais carente. Eu entendo, secretário, que é o senhor que está aí na linha de frente, né, para responder a todas essas críticas e a todas essas questões, mas quando eu pergunto de sacrifício, eu pergunto de sacrifício mesmo, né? Quando o senhor fala da aposentadoria, isso afeta o aposentado, né? Quando o senhor fala do não reajuste, isso afeta o empregado, né, o funcionário. Eu estou falando de sacrifício mesmo, por exemplo, previsão do governo de São Paulo que era gastar 70% a mais, por exemplo, com publicidade em 2021. Sabe, esse tipo de coisa que eu estou perguntando em relação a sacrifício. Sacrifício na carne do governo, né? Algo que o governo poderia fazer também para equilibrar essa balança, entende? Sim, mas olha, é obrigação do governo prestar contas em relação ao dinheiro arrecadado, né? Então, eu acho que é uma obrigação, né, o governo divulgar, né, onde estão sendo aplicados os recursos. É um dever, né, não é uma opção, é um dever de transparência em relação à aplicação dos recursos públicos, divulgar onde os recursos estão sendo devidamente aplicados, até para que a população possa fazer uma avaliação em relação à aplicação dos recursos. Além disso, logicamente, nós temos a pandemia e todas as ações que precisam ser divulgadas em relação ao comportamento das pessoas para diminuir a transmissão do coronavírus junto à população no estado de São Paulo. Então, são muitas ações nesse sentido de prestação de contas e, logicamente, ações voltadas à orientação das pessoas em relação à pandemia, orientação das pessoas em relação ao retorno às unidades escolares, enfim, são campanhas educativas, né, que precisam ser feitas e campanhas de prestação de contas. Os recursos que estão sendo, que serão aplicados em 2021 são muito semelhantes aos recursos que foram aplicados em 2020. Aqui não é uma promoção pessoal, é uma obrigação fazer a prestação de contas em relação aos recursos que são arrecadados da população. Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo, Mauro Ricardo, obrigada pela entrevista aqui à Band News FM. Até uma próxima. Muito obrigado, Sheila. Muito obrigado, Ivan. Um grande abraço a todos os ouvintes da rádio.